A paz do Senhor esteja com todos, a paz de Cristo, que o manto do Senhor Jesus Cristo cubra todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui nesta quarta-feira, 19 horas e 36 minutos, para cumprir o calendário, cumprir o que está estabelecido pela nossa Igreja Evangélica Missão Ebenezer, filial de Borda da Mata, aonde todas as quarta-feiras temos o culto de cura e libertação. O nosso trabalho entre os cultos é feito da seguinte maneira: primeiro domingo do mês, culto das primícias. Segundo domingo do mês, a Santa Ceia do Senhor. Terceiro domingo, culto de missões. E o último domingo do mês, em busca das ovelhas perdidas. E às quarta-feiras, o culto de cura e libertação. Como eu estou em Campinas, pelo motivo que a maioria sabe, eu faço daqui às quarta-feiras, eu procuro fazer o melhor para que não fique em branco. Mas estou aqui, estou disposto, estou feliz, estou com vontade de trabalhar, estou com vontade de despejar a palavra de Deus, ela já está separada, então agora é só trabalhar. E eu agradeço os irmãos que sempre nos têm prestigiado pelo Facebook, que continuem nos prestigiando, que eu sei e tenho certeza que algo vai somar, que algo vai mudar na minha vida e na vida de vocês. Nesta quarta-feira abençoada aqui no município da cidade de Campinas, já está noite, vamos orar, vamos falar com o Pai. Vamos aproveitar a ocasião, o momento que nós temos através de Jesus Cristo, que nós podemos falar com o Pai a qualquer hora. Por exemplo, o grupo de oração que nós temos no WhatsApp é às 3 horas da manhã. E às 3 horas da manhã, nós sabemos que o Pai está escutando, está ouvindo o nosso clamor. Então vamos falar com Ele, com fé. Irmão, pega a tua fé e soma com a minha. Vai dar uma fé grande, vai dar uma fé multiplicada, vai dar uma progressão geométrica. Vamos fazer essa fé gigantar e o Pai vai ouvir. Pai querido, meu Deus amado, aqui estou, Pai, nesta quarta-feira, para cumprir o evento que temos marcado já há muito tempo, há 7 anos, o nosso querido e popular culto de cura e libertação, que é feita na nossa igreja Missão Ebenezer de Borda da Mata. Pai, dê sabedoria não só para mim, dê sabedoria também para aqueles que estão ouvindo, para aqueles que vão nos prestigiar, porque a sabedoria vinda do Senhor é que vai nos dar condições de falar da Tua palavra. Nós não temos condições, Pai. Se for só nós não temos. Por isso o Senhor nos ensinou e nós sabemos que através do Teu Espírito, do discernimento vindo do Teu Espírito, nós podemos falar da Tua palavra. E nós pedimos agora licença e permissão para falar da Tua palavra. Abra os meus ouvidos, abra os meus olhos, Pai. Abra os ouvidos, os olhos dos ouvintes, que eu tenho certeza que nós vamos entender, nós vamos praticar, nós vamos se alertar e nós vamos divulgar. Amém? Graças a Deus. Então vamos para a palavra de Deus, nesta noite abençoada. Quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020, 19 horas e 40 minutos já. A hora já está correndo. Em Campinas,
culto de cura e libertação. A palavra-chave hoje, nós vamos ler alguns versículos da Bíblia, mas a palavra-chave, a palavra que Deus colocou no meu coração, está em Jeremias, capítulo 20, versículo 7 ao 9. Aquele irmão que está nos prestigiando, que gosta de acompanhar e de comprovar com a Bíblia, pode abrir a Bíblia, ou a Bíblia no celular, ou a nossa conhecidíssima Bíblia. A nossa rapadura, que antigamente chamava, olha, chegou o homem da rapadura. Não é fácil não, irmão. Mas essa rapadura é doce. Você sabe que esse mesmo Jeremias engoliu um livro, né? Deus disse, engole esse rolo aí, Jeremias. E Jeremias engoliu. E sabe o que ele falou? No estômago era amargo. Mas ele era doce na saliva, no paladar era doce como mel. Mas sem muita milonga, irmãos, vamos para a palavra de Deus. O tema hoje é desânimo. Hoje Deus está pedindo para mim falar com vocês e comigo. Precisa o povo se libertar do desânimo. É culto de libertação, cura e libertação. Precisa se curar, precisa se libertar do desânimo. O que é desânimo? Ô pastor Mário, o que é desânimo? Para você vir com essa agora. Queridos irmãos, desânimo é um estado que se mostra desanimado, desestimulado, desalento, com desanimação, com esmorecimento. Não tem vontade para nada. Se a sua vontade já estava curtinha para você ir na igreja, entrou o desânimo, aí que você não vai mesmo. Então, irmãos, hoje nós vamos pedir, falar, comentar, explicar, ler sobre o desânimo, o perigo do desânimo. Veja, irmãos, agora que as igrejas estão sendo liberadas, claro, com restrições, nós sabemos disso, as regras são exigidas e nós estamos aqui para cumprir, nós temos que cumprir as autoridades, obedecer às autoridades, porque a própria palavra de Deus nos ensina que as autoridades foram compostas por Deus, e aquele que obedece às autoridades está obedecendo a Deus, e aquele que desobedece às autoridades está desobedecendo a Deus. Então, irmão, eu me deparei com algo nesta volta. Vocês podem me perguntar, mas pastor Mário, você quer fazer algum comparativo com a sua igrejinha tão pequenininha, tão pouquinho membros? Não pode, pastor Mário. Não, eu não estou fazendo comparativo com a minha. Claro que a igreja onde eu sou responsável, ela me apresentou esse problema. Mas eu tenho lido, tenho perguntado, faço parte do conselho de pastores, eu tenho conversado sobre a volta das igrejas. E eu tenho deparado que a redução de fiéis é consideravelmente grande. Eu tenho sentido que aquele irmão que estava acostumado a vir na igreja, acostumado de quarta-feira, de domingo, acompanhando a igreja, a gente sabe que ele era fiel, mas com essa parada, muitos parou também, não vem mais, mesmo que a igreja já esteja funcionando, já esteja aberta. E isso não é só na minha igreja, é em todas as igrejas, porque isso já vem acontecendo já há muito tempo, irmãos. Se você abrir uma igreja e dizer que você ali tem cura, ali tem libertação e ali tem prosperidade, a igreja enchia, agora já não está enchendo mais também, nem isso. Mas se você tiver a igreja e dizer
que você prega cura, libertação, prosperidade, mas o principal de tudo é a salvação, as coisas começam a ficar escassas, não é mesmo? Vocês sabem disso. Então, irmão, o que eu tenho notado é que aquele que já vinha na igreja antes desta famigerada pandemia, aquele que já vinha meia boca, vamos falar um pouco errado, né, irmão? Aquele que já vinha meia boca para a igreja, com essa folga, com esse descanso que nos foi dado para aquele que a igreja não podia abrir, ele emendou. Agora é que ele não vem mais. Ele desanimou de vez. Ele era semi-desanimado e agora ele desanimou de vez. Mas o que me levou a pensar nisso, né, irmão? O que me levou a pensar foi que Deus me levou até 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. E dizia assim a palavra do Senhor: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Isso é forte, irmão. Isso é grave, irmãos. É muito grave. Mas eu quero dizer para os irmãos que esse desânimo, que esta apostasia, que esta frieza espiritual, que quem entra com o desânimo, ele está com frieza espiritual. Porque quem está avivado, ele não tem dias de desânimo, ele tem sempre bom ânimo. Nós vamos ver por que Deus disse para Josué: Josué, tenha bom ânimo, nós vamos chegar lá, calma, nós vamos chegar lá, devagarinho, vamos devagarzinho, que Deus está falando forte esta noite. Queridos irmãos, a gente olha aqui, tempos de apostatarão alguns da fé, é a frieza espiritual. E neste momento, nesta fase que nós estamos atravessando, nós estamos vendo que está grande a frieza espiritual, que no caso trouxe o desânimo, trouxe o estado de quem mostra desanimado. Hoje eu não fui. A igreja abriu? Abriu a igreja já? Puxa, não sabia. Mas eu passei todo esse tempo, aí passei 90 dias, 120 dias com a igreja fechada, tudo correu bem, tudo deu bem aqui, até arrumei, fiz umas horas extra a mais, fiz isso, fiz aquilo, e aí eu não vou não. Entrou a frieza espiritual, entrou o desânimo traz a frieza espiritual. E quando diz que cauteriza a sua própria consciência, é que a sua consciência, o Espírito Santo não consegue te acusar mais. Aquele discernimento que você tinha, que o Espírito Santo estava sempre lutando com você, lutando com o seu desejo da carne, que vocês sabem, né? Vocês já foram ensinados, e eu também, que a carne luta com o espírito, para que os desejos daquele que está avivado, que tem o espírito, que obedece, que tem o discernimento espiritual, não se realize. E o espírito luta, guerreia contra a carne, para que você não ceda, não se entregue às obras da carne. Por isso que a carne chama obra e o Espírito chama frutos. Então, irmãos, veja bem aonde eu quero chegar. Esta palavra me levou em Jeremias, no livro de Jeremias, aonde eu falei para os irmãos do capítulo 20, nos versículos 7, 8 e 9.
Mas antes eu quero fazer a introdução, irmãos. Eu quero dizer que o rei desta época chamava-se Jeoaquim, ou Joaquim, como se achar melhor, filho de Uzias, um dos grandes reis de Israel. Mas este rei fez péssimo governo. Seu reinado durou 11 anos, e foi o tempo do reinado dele que a Babilônia levou todos eles para o cativeiro. E Jeremias, naquele tempo, ele tinha que avisar o povo de Deus: se arrependa, o que vocês estão fazendo está errado. Vai chegar aí Nabucodonosor, vai levar tudo. E Jeremias tinha essa função, porque ele foi profeta nesta fase tremendamente difícil, complicada. Esse rei era um rei de mau caráter, idólatra. Ele levou o povo de Deus na mesma situação dele, no mesmo pensamento dele, no mesmo caráter dele. Caráter ruim, caráter mau, caráter de desobediência a Deus. Esse rei chegou, Baruque escreveu um livro que Jeremias pediu para que escrevesse, o livro das leis, das ordens para o povo de Deus. Esse rei tocou fogo no livro. E ainda bem, aquele tempo não tinha xerox, irmão, não tinha a moleza que tem hoje não, escaneamento, nada disso. Jeremias chamou Baruque e falou: Baruque, escreva de novo. Louvado seja Deus. Pensa que é brincadeira, irmão? Não era brincadeira não, irmão. E dentro dessa situação, nós vamos ver um Jeremias reclamão, nós vamos ver um Jeremias, o profeta de Deus daquela época, desanimado. Ele desanimou. Vamos ler? Aqueles que quiserem acompanhar, pega a sua Bíblia, a Bíblia, nossa querida Bíblia, ou pegue pelo celular, tanto faz. Jeremias capítulo 20, versículos 7, 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor: persuadiste-me. Como? Persuadiste-me. Em outra tradução, que fica mais assim, mais legível para nós: enganaste, ó Senhor. Ou seja, Senhor, tu me enganou, Senhor. E persuadido ou enganado fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Jeremias estava duelando com Deus, Jeremias estava brigando com Deus, Jeremias estava desanimado. Era o profeta de Deus daquela época, naquele período. Sirvo de escárnio, quer dizer, sou ridicularizado. Todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio, ou seja, uma humilhação, e ludíbrio ou desprezo, todo dia. Então disse eu: mas isto foi no meu coração como fogo ardente. Vocês sabem que a palavra de Deus é fogo, né? É fogo. Deus é fogo ardente, encerrando nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer, e não posso mais, eu não aguento mais.
Vocês entenderam a situação que estava Jeremias? E se nós for observarmos qual é a meta, qual é o alvo de Satanás, e nós colocarmos uma feira, não pode ter cancelado, né? Não sei. Então, irmãos, veja bem, nessa exposição, tudo que a carne adere, está lá. Quem quer comprar? Dona Maria, traga a bacia. Mulher bonita não paga, lembra das feiras? Então você coloca lá tudo que for obra da carne e coloca uma pilha maior de desânimo. Então chega o comprador e diz para o diabo: diabo, tudo isso você tem para vender? Tem. E aquela pilha lá? Aquela lá é desânimo. Eu tenho aqui prostituição. Você não quer? Não. Eu sou crente, eu não quero prostituição, não. Eu conheço a palavra de Deus. Eu tenho aqui a mentira. Não, mentira não. Mentira é seu filho. Eu sou filho de Deus. Você que é o pai da mentira. Eu tenho aqui roubo, malícia. Não quero. E aquilo lá, que é aquela pilha grande lá? Aquele é o mais caro. O que é aquilo? Aquele é desânimo. Aí eu vou ficar com o desânimo. Boa pedida. Eu vou comprar o desânimo, vou levar para mim. Então, irmãos, é assim que é a vida. É nisso que nós estamos entrando. É nessa frieza que nós estamos entrando e não estamos percebendo. Vocês sabem o que é mensagem subliminar? Mensagem subliminar que hoje é usado bárbara, mas é usado demais da conta e nós não conseguimos perceber. Conhece o Plim Plim da Globo? É uma mensagem subliminar. Conhecem Papai Noel? Mensagem subliminar. Conhece os jogos que os jovens agora jogam de noite e de dia, sem parar, nem comer, come? Mensagem subliminar. E vocês sabem que isso veio de Gênesis, quando Deus deu discernimento para Jacó, para que ele conseguisse sair bem das terras do seu tio Labão, onde Deus ensinou que se Jacó colocasse varas de álamo, ou seja, fizesse um painel de varas de álamo, varas verdes, tirado as cascas, e o gado ali fosse nas beiras das águas, das minas, todos eles iam se cruzar e iam nascer, todos eles malhados. E esses gados, já no trato anterior com o tio, esses gados pertenceriam a Jacó. E a Bíblia diz que Jacó saiu rico daquele lugar, com muitos empregados, muitas ovelhas, muito gado. O homem pegou isso aí, pegou esse tipo de lavagem que hoje chama outdoor. Hoje é um outdoor, coisa muito linda, né? Maravilhosa. De onde você vai, você vê, e pisca, e fala, e reproduz, e aquelas coisas tudo, né? Televisão, tudo isso, né? Que nós vemos, né? Celular, tudo. E nós vendo isso, a gente não percebe, porque é uma lavagem, no grosso modo, que ela atinge o nosso subconsciente e nós não conseguimos detectar. No outro dia nós queremos fazer a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque o mal está aí. E aquele que detesta o bem, que quer o mal, ele quer pôr para nós um alvo.
O alvo dele hoje, atualmente, é o desânimo, porque a pessoa desanimada não faz nada. O profeta Jeremias desanimou com a pressão. Tem uma passagem, irmãos, de Jeremias mesmo, no capítulo 12, no versículo 5, quando vocês puderem, vocês leem 5 em diante. Jeremias começou com essa historinha com Deus, começou a querer contestar a Deus, começou a dizer: não, eu faço isso, eu faço aquilo, e esse povo não faz nada. Esse povo, quando por trás do Senhor eles falam mal, por frente eles falam bem. Jeremias, Deus disse assim: Jeremias, você está concorrendo, lutando, você de a pé e com homens de a pé, e está reclamando. E a hora que você lutar, você de a pé e com homens de cavalo, ou a hora que você lutar com homens de cavalo, à beira do Jordão, o que você vai fazer, Jeremias? Então, irmãos, eu me lembrei dessa passagem porque Jeremias é chamado profeta chorão, né? Não que Jeremias não se arrependeu e foi um grande profeta, nada disso, claro que foi. Mas essas coisas nos trazem para o nosso momento, para o nosso dia a dia. E quando eu me lembrei dessas passagens, eu estava pensando da frieza que estão voltando os servos de Deus para a casa do Senhor. Tem pessoas que se deu bem fora da igreja. Ele acha que se deu bem fora da igreja. E aí entrou o desânimo. Não o desânimo para trabalhar, para ganhar dinheiro, para isso, para aquilo. O desânimo para ir buscar o Senhor. Irmão, por que será que Deus, no livro de Josué, que todos nós conhecemos essa passagem, do capítulo 1, nos versículos, eu anotei aqui 6, 7, 9, por que será que Deus disse para Josué ter bom ânimo? Por que será que no versículo 6 do capítulo 1 de Josué, ele disse: esforça-te e tem bom ânimo? Ele falou em bom ânimo 3 vezes. No versículo 7 ele fala assim, gente, para Josué: tão somente esforça e tem muito bom ânimo. E no versículo 9 ele diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Então, nós sem bom ânimo não somos nada. Deus sabia o que Josué ia passar. Josué sabia, porque ele era o ajudante mor, o companheiro mor, o braço direito de Moisés. Ele sabia da dureza. Ele sabia que vinha um Jordão pela frente. Ele sabia que vinha as muralhas de Jericó pela frente. Ele sabia quanto Josué passava para administrar aquele povo. Povo que Deus diz de dura serviço, que é a nossa coluna cervical, duro de entortar o pescoço, duro de dizer sim, sim, Senhor. Josué sabia, mas não sabia quanto Deus sabia. Deus sabia que ele precisava de Josué com muito bom ânimo. Como Deus precisou não, Deus não precisa de ninguém. Como Deus exigia que Jeremias tivesse bom ânimo.
Porque ele já começou dizendo para Jeremias: antes que você nasceste, eu já te conhecia, Jeremias. Então não foge da raia. Irmãos, tem muita gente do nosso meio fugindo da raia. Tem muita gente do nosso meio com a doença chamada desânimo. Lembra de Josué também? Quando eles foram os 10 espias? Lembra dos 8 que voltaram, um influenciando o outro, dizendo: não dá, são gigantes, e são inúmeros que nem gafanhoto, nós vamos ser massacrados. Mas não foi isso que Josué falou. Nem Josué e nem Caleb, que foram os dois que foram até praticamente quase apedrejados. Moisés foi apedrejado porque eles creram, tiveram bom ânimo. Se Deus escolheu essa terra para nós, Ele vai nos proteger. Tanto é que passou 45 anos. Josué, Caleb, tinha a promessa de Moisés dessas terras. E ele diz: hoje eu estou com 85 anos. Quando eu tinha 45, houve promessa dessas terras. Hoje eu estou com 85. Passaram-se 40 anos. Eu estou com o mesmo bom ânimo, aleluia, e quero essas terras. Não quero saber se tem gigante ou deixa de ter. Eu quero essa terra. E lhe foi dado. Amém? Então, irmãos, a gente tem que prestar bem atenção, irmãos, e entender o porquê do desânimo. Desânimo, desilusão, falta de vontade, não consegue agarrar as coisas como agarrava antes, não consegue planejar como planejava antes, com otimismo, com fé. Da sua boca já não sai mais a palavra: eu hei de vencer, eu vou vencer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele perdeu essa força, ele perdeu esse ânimo. Suas palavras estão cheias de palavras torpes. E eu quero dizer para os irmãos que Joaquim, ele quis destruir a palavra de Deus. E ele se deu mal. Jeremias sofreu muito. Jeremias foi jogado no poço. Mas uma coisa eu posso dizer para os irmãos: Pedro fala algo que nos chama muita atenção. Ninguém pode destruir a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma faca de 2 gumes que desce cortando, fiada dos 2 lados, para não perder tempo. Ela atinge alma e espírito. Ela atinge juntas e medulas. Ela divide alma e espírito. Algo que Freud, o pai da psicologia, não conseguiu. Mas a palavra de Deus divide alma e espírito.
e atinge juntas e medulas. E lá em 1 Pedro, para nós terminar, no capítulo 1, 23 ao 25, eu quero ler uma palavra animadora, eu quero ler uma palavra que isso que Joaquim fez, querer destruir a palavra de Deus, aqui está sendo contestada maravilhosamente. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23 ao 25, diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Louvado seja Deus. Então, irmãos, vamos ficar com esta palavra hoje. São 20 horas e 12 minutos. E algo que eu tenho certeza que nada é por acaso, irmãos. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que os propósitos sejam cumpridos, sejam revelados. E eu tenho certeza que algo vai acontecer nas igrejas. Eu tenho certeza que os homens de Deus, os responsáveis pelas denominações, estão começando a levantar esse alerta, a levantar o perigo do desânimo, a começar a dizer que há necessidade de um novo ânimo, de um renovo, e tudo vai voltar a normal. Nós não podemos desanimar. Paulo diz em 1 Timóteo, o que Paulo diz no 1 Timóteo? Ele diz algo que a gente fica triste, né? A gente fica assustado. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Não vamos pensar que já chegou essa hora, irmãos. Vamos lutar, vamos trazer as igrejas avivadas novamente. É aquele que está achando que vai fazer uma mudança grande no seu ministério, que agora ele vai trabalhar somente com prosperidade, com cura, com libertação. Largue mão, irmãos. Deus colocou você para trabalhar num todo. Deus colocou você para trabalhar com um carro-chefe, e o carro-chefe é a salvação. Eu sei que a salvação não traz membros para a igreja, mas é o que o Senhor, nosso Pai, estabeleceu. É o que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que derramou o sangue por nós, Ele estabeleceu isto: ide, pregai a todo mundo, batizando, ensinando, que eu estarei junto. Vamos entregar esse culto para o Senhor. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra que nos foi dada. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito nos ajudado a nós levar a mensagem, ajudado aqueles que estão ouvindo a entender com os ouvidos abertos, os olhos abertos. E tenho certeza, Pai, que com a Tua mão santa, com a Tua força, em nome do Senhor Jesus, algo em cima desta palavra, alguém vai se modificar, alguém vai
se animar, alguém vai entender, alguém vai buscar essa lavagem que foi feita através das mensagens subliminares, vai levantar, vai entender, vai enxergar, e do lugar do desânimo vai colocar bom ânimo. Se bom ânimo não fosse bom, Deus não diria para Josué 3 vezes num mandado só, num versículo só. Amém? Vamos orar? Vamos pedir para o Pai. Vou profetizar agora neste momento. Oh Pai querido, oh Deus amado, eu estou profetizando neste culto de cura e libertação, que o desanimado vai se animar, que aquele que está com essa lavagem dentro da sua cabeça, que ele não está conseguindo enxergar onde ele está pisando, como que ele está agindo, ele vai se recuperar, que o coxo vai saltitar, que o surdo vai ouvir, que o cego vai enxergar, que o triste vai se alegrar, que o desempregado vai se empregar, que aquele que está com pânico por causa dessa pandemia, está ficando doente, vai se recuperar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tenham uma boa noite, que Deus abençoe a todos, que tenha, se sonhar, sonham com os anjos, e até a próxima oportunidade, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todas as coisas, estejam, permaneçam com todos, com toda a nossa família, em nome de Jesus. Amém.